a gente. É o 2. Aí lá no finalzinho, da gente se cuidar mais, a gente fazer um exercício, da gente ter um tempo pra gente, meditar. Que aula foi aquela? Aquilo ali mudou muita coisa. Cadê a doutora Adriana? Doutora Adriana, quero falar contigo. No testemunho da Adriana, eu fiquei extremamente emocionada, Aline, porque ela falou exatamente sobre isso, sobre como ela ganhou vida, retomou a atividade física, começou a cuidar mais de si. Aqui, Adriana, acabou de entrar. Adriana, estou falando sobre você. Bom, mulheres, sejam todas muito bem-vindas. Quando pensa que não, cá estamos. Quando pensa que tudo acabou, cá estamos. Eu fiquei pensando, gente, por que essa aula não ficou gravada, né? Fiquei pensando, por que isso não está gravado? Que me daria muito menos trabalho, porque hora dessa eu estaria fazendo outras coisas ao invés de dando aula ao vivo. Por quê? Já estava lá maquiada, já estava lá no consultório gravando. Por que não gravou essa aula? Não é engraçado essas coisas? E, na verdade, essa aula ela deve ser gravada para essa nova turma agora, para poder ir me liberando, para poder estar com vocês. Porque vocês pensam que a gente... Já estou ouvindo lá que Marisa vai ter que fazer o retorno. Gente, eu acho que eu nunca ri tanto na minha vida. Porque enquanto a Marisa está lá, toda inocente, cuidando das alunas que estão chegando, aquele grupo estava fervendo ontem, gente. Como que eu não participei daquilo? Gente, eu ri tanto, mas eu ri tanto, você não pode... A Gabriela apegada a vocês, falei, gente, Gabriela, você tem que desapegar. Nós estamos só começando. E a Gabriela, não consigo me desapegar de vocês. Gente, graças a Deus. A equipe sem a Gabriela não seria a mesma. A família 5D sem a Gabriela não seria a mesma. Gente do céu. E aí, a hora que eu vi o retorno, eu falei, meu Deus, esse povo quer que eu trabalhe mesmo. Vamos trabalhar então, né? Bom, dizer para vocês que nós estamos pensando realmente com muito carinho. Para quem não participou do desbloqueio, existe a possibilidade de a gente fazer sessão de desbloqueio para vocês, tá? Claro que tudo isso tem um preço, porque isso foi um presentão para as meninas. Para as mulheres que correram para fazer sua matrícula, que confiaram, que realmente era um estímulo, né? Inicialmente era só um estímulo para ninguém ficar procrastinando, porque a gente sabe que quando a gente está adoecido, a gente tem uma tendência de procrastinar. Muitas vezes no sofrimento e na dor a nossa energia está tão baixa, então como psicóloga e sabendo desses movimentos ocultos de boicote, de manter a lealdade ao sistema familiar e aí boicotando as oportunidades. Então, assim, quando a gente foi pensar sobre algum bônus, eu topei dar um bônus, desde que fosse para premiar as primeiras alunas, para tirar muita gente da inércia, que talvez iria ficar procrastinando e talvez nem estivesse aqui, né? Então, o intuito principal do desbloqueio era esse, mas obviamente entregando um bônus que gerasse transformação profunda, real, né? E foi tão bonito que, não sei como, quem não era do desbloqueio começou a pedir desbloqueio, talvez porque sentiu, né, a força do trabalho. Então existe a possibilidade. E o Vitor, que é o marido da Gabi, que também faz parte da equipe, ele deu uma ideia, gente, para a gente dar continuidade a esse trabalho. Eu dá vontade já de falar o nome, porque o nome veio dele. Ele falou, Maris, pensei, tipo assim, tal, nananã. E eu falei, opa, peraí, fala um pouquinho mais sobre esse projeto. E é algo assim, já está no meu coração. Eu falei, o que depender de mim, mexo em agenda para que a gente possa fazer. Isso vai demandar ter que postergar a abertura da nova turma, da turma 4, mas nós estamos pensando com muito carinho em fazer isso, tá? Para a turma 1, 2 e 3 juntas. Então, aguardem cenas dos próximos capítulos, beleza? Só para contar para vocês que realmente começou, não para mais, tá bom? Bom, mulheres, vamos lá. Já deu tempo aqui, né? Quem tinha que chegar. Hoje é uma aula aberta para todas as alunas do Casamento 5D Turma 1 e Turma 2, uma aula complementar ao degrau 4, porque ciúme é realmente um câncer dentro do relacionamento. Ciúme, muitas vezes, né, eu fico hoje tendo conhecimento do que é o ciúme, eu fico vendo como as mulheres, e homens também, na verdade,
foram ensinados errado a ponto de ficarem lutando por coisas adoecidas ou por coisas que adoecerão. Como, por exemplo, meu marido não tem ciúme de mim, eu gostaria tanto que ele tivesse ciúme de mim, e aquilo chega a apertar o coração, porque eu penso, poxa, se soubessem de fato o que está por trás da dinâmica do ciúme, se soubessem de verdade o que significa, né, ter uma relação com o ciúme rondando, não diriam isso. Mas a gente entende porque existe um senso comum aí que atrela o ciúme como uma demonstração de amor, né? Numa vertente, então eu vou falar para vocês, em algumas linhas filosóficas ou psicológicas, muitas vezes tende-se a pensar e a tratar o ciúme como sendo realmente um sentimento daquele que não quer perder, né? Talvez é essa a visão geral, talvez da maioria aqui, né? Tem ciúme aquele que não quer perder, tem apego, esse apego excessivo, aquele que ama tanto que não quer deixar escapar por entre os dedos. Então, existem sim algumas escolas, até mesmo algumas linhas dentro da psicologia, que veem o ciúme como esse apego exagerado. Então, trabalha o ciúme trabalhando o apego. E não é de ver que isso muitas vezes não gera resultado? Não gera resultado. Então, por muito tempo se trabalhou o ciúme trabalhando o apego. E, de repente, começaram a perceber, né, Bert Hellinger e sua trupe, começou a perceber que na dinâmica do ciúme existia algo muito interessante, oculto, profundo, misterioso, e isso tudo levantou, né, chamou a atenção. E como vocês puderam ver nesse curso, na visão sistêmica, quase nada é aquilo que parece ser. Vocês puderam ver que as coisas saem completamente do senso comum, ou até mesmo do que se pensava a ciência da mente humana e do comportamento humano. Então, a visão sistêmica, ela realmente veio para tirar muita coisa escondida e trazer à luz. E por isso esse curso tem esse altíssimo poder de transformação, em detrimento de muitos trabalhos dentro da própria psicologia, inclusive. Porque traz coisas muito ocultas, é muito disruptivo. A gente, muitas vezes, assim, até nós que estudamos, a gente tende a ficar impressionado com as descobertas, mas quando a gente leva para campo e testa, a gente vê que é a mais pura verdade. Então, hoje vocês estão acessando um conhecimento que tem a ver com a visão sistêmica, tá? Por isso que nós vamos fugir um pouco aí, talvez, do óbvio e de tudo que você já estudou ou já pensou sobre ciúme. Então, aqui para nós, o ciúme, ele não tem como base esse apego, a gente não vai ler o ciúme como sendo um apego excessivo, porque o amor é muito grande. Porque desse jeito a gente romantiza algo que é extremamente perigoso. Então se eu amo muito, eu tenho o direito de ter um apego, eu tenho o direito de tomar posse do outro, e se o outro não está tomando posse de mim, significa então que ele não me ama. Isso aí está descartado aqui nessa aula. Aqui nessa aula eu vou falar com vocês sobre duas dinâmicas ocultas do ciúme. Então, para isso eu preciso relembrar com vocês. A nossa mente humana, isso está dentro do curso, essa parte que eu vou falar para vocês, mas eu quero recapitular. É muito importante saber que a mente humana, ela é como um iceberg, e um iceberg cuja pontinha está à mostra. Só que a gente sabe que o que destruiu o Titanic não foi aquela parte do iceberg que eles conseguiram ver. Porque a parte que eles conseguiram ver, eles então manobraram o Titanic, e o que ferrou com o Titanic foi tudo aquilo que estava escondido embaixo d'água, que estava submerso. E o que acontece? Na mente humana, aquilo que é visível, a gente chama de consciente. Aquilo que está escondido, submerso, é o inconsciente. O que o Freud descobriu? Há muito tempo atrás, Freud, pai da psicanálise, se dedicou a estudar a mente humana. E uma das maiores contribuições do Freud foi que ele descobriu que, contrário ao que se pensava, a mente humana ela era em torno de 83% inconsciência.
E quando ele falou isso, as pessoas ficaram chocadas. E ele então disse, sim, nós não somos senhores em nossa própria morada. O que ele queria dizer com isso? Que nós achamos que nós mandamos em nós e a gente não manda. Por quê? Porque existe essa parte inconsciente que gira em torno de 83%. Aí você vai falar assim, mas Marisa, significa então que 83% das coisas que eu faço eu não tenho consciência? Segundo Freud, sim. Só 17%? Exatamente. E se você não tiver adoecida, tá? Porque se você tiver adoecida, aumenta o nível de inconsciência e diminui o nível de consciência. Então, Marisa, se eu quiser ser uma pessoa iluminada, eu tenho que trabalhar para reduzir esses 83% de inconsciência? Sim, uma pessoa iluminada, ela tem um nível de inconsciência muito menor e um nível de consciência muito maior. Esse é o nosso objetivo. Marisa, e essas pesquisas são hoje válidas, né? Porque há séculos e séculos atrás talvez fosse assim, mas poxa, nós estamos evoluindo. Será que agora não mudou? Mudou. Os neopsicanalistas, ou seja, pós-Freud, se dedicaram a estudar e descobriram que Freud estava bastante otimista, né? E que, na verdade, segundo os neofreudianos, a grande verdade saiu em revistas científicas, né, esse estudo. Segundo os psicanalistas neofreudianos, eles dizem que, na verdade, a inconsciência gira em torno de 93%. Quer dizer, Freud estava sendo otimista lá na casa dos 80 e poucos, tá? Então, quer dizer, ficou pior ainda para o nosso lado. Então, nós realmente não somos senhores em nossa própria morada. Isso me inclui, isso te inclui, isso inclui os seus filhos. E tudo que a gente está fazendo aqui é rebaixar o nível de inconsciência, porque o conhecimento tem esse poder. A partir do momento que eu descubro que eu estou tendo movimentos de lealdade parental, eu posso então me libertar disso. Significa que eu diminuí meu índice, a quantidade de inconsciência em mim. Então, só para vocês terem noção da importância de se estudar, né? E estudar de uma forma que faz com que você cada vez mais vai ficando inconsciente, né? Consciente, diminuindo o seu nível de inconsciência, tá? Então, é libertador. Beleza. Aí, por isso que eu falo para vocês, tenham paciência com seu marido está fazendo um monte de coisas que ele não tem nem consciência. O mergulho lá no degrau 3, gente, tem que ser profundo, porque vocês precisam de descobrir coisas que nem mesmo eles sabem. Então, tem homem que está traindo e ele não está traindo necessariamente porque ele é mau caráter. Tem nesse homem 93% de inconsciência e ele não sabe, ele não está botando a bunda na cadeira para estudar. Se você não ajudar esse homem a ser mais consciente sobre as coisas, você não vai estar prestando um serviço a ele, sendo que você pode prestar esse serviço a ele. Posto isso sobre inconsciência, e era extremamente importante relembrar isso com vocês, porque senão não ia fazer muito sentido o que, na vertente sistêmica, nós entendemos como sendo bases do ciúme. Então, vamos lá. Segundo os estudiosos, né, e foram percebendo através do trabalho em campo, em loco, com pessoas que traziam esse problema do ciúme excessivo, começou-se a perceber que existia uma tendência de empurrar o outro para fora da relação. Então, eu vou falar sobre 2 movimentos inconscientes da pessoa ciumenta. Primeiro, existe uma grande tendência de empurrar a pessoa, o parceiro, para fora do relacionamento. Então, essa é uma dinâmica inconsciente. Então, começou-se a perceber que, em geral, as pessoas enciumadas, elas tinham uma dificuldade de manter o parceiro na relação. E aí, então, por exemplo, se vieram de sistemas familiares, né, onde muitas mulheres foram deixadas, essas mulheres, então, vinham desse sistema familiar e tinham uma tendência de empurrar o parceiro para que elas pudessem ser leais
aquilo que as suas antepassadas viveram. Então, se eu tenho um homem muito bom, eu começo a desconfiar desse homem. Se eu tenho um homem que faz alguns movimentos que são naturais, por exemplo, ele gosta de sair com os amigos, ou ele, de vez em quando, tem que ficar um pouco mais tarde. Daí, a mulher que tem essa dinâmica, né, de outras mulheres cujo marido realmente foi embora do relacionamento, elas tendem a desenvolver essa dinâmica para empurrar o marido, porque quem é que suporta ficar com alguém que desconfia até da própria sombra? Quem é que consegue ficar sendo acusado todos os dias? Imagina, o marido sai para trabalhar, ou o marido tem que ficar um pouco mais tarde. Quem aqui nunca teve que ficar um pouco mais tarde no expediente? Quem aqui que nunca pegou um engarrafamento que não estava previsto? Quem aqui que realmente nunca teve um atravessamento e não pode cumprir aquilo que combinou com o marido? Não existe isso, gente. A gente não vive, né, lá sei lá, não dá nem para falar que é em Nárnia, porque em Nárnia também tinha problema, não dá para falar que era lá no Alice no País das Maravilhas, porque era cheio dos empecilhos também. Quer dizer, nem nos contos de fada a gente vê a coisa toda. Imagina na vida real. Então, o homem que convive com essa mulher, que está apegada a essa dinâmica do ciúme, sutilmente ele começa a sentir que ele está sendo empurrado para fora da relação. Só que ele é o Cristo? Não, porque só o Cristo era a consciência pura, tá? O único ser humano que não cabe nessas estatísticas aí da mente humana era Cristo. Por isso que quando a gente fala, mira na cruz e vai, né? Toma ele como exemplo. Por quê? Porque ele é o exemplo da iluminação. Ele realmente era 100% consciência. Aliás, assistam 2 filmes sobre isso. Lucy, escreve L-U-C-Y, e assistam também Powered. Eu já sugeri esse filme, mas se não me engano eu sugeri ele para... Deixa eu anotar aqui o nome dos filmes. Marisa, podia ter uma sessão com os maridos para ver onde a gente investiu. Eu daria, mas não para isso, viu, Aline? Eu acho que a gente não tem que... Eu sei que você não falou nesse sentido, tá? Mas eu tô indo além. A gente não tem que provar. A mudança de vocês é que serão as vitrines, tá? De onde vocês se meteram, de onde vocês investiram o dinheiro de vocês. É a mudança de vocês. É a mudança de vocês que vai fazer uma amiga querer fazer a sua manicure, querer entrar para a família e, obviamente, seu marido também. Agora, uma possibilidade de fazer sessões de desbloqueio com o marido, ela existe, tá? Mas tudo isso tem que depender aqui de agenda. Então, para isso, eu tenho que desmarcar alguns compromissos, porque a gente fecha a agenda por semestre, né? Então, até julho a agenda já estava fechada e pouco tempo atrás a gente sentou para fechar a agenda de segundo semestre. Então, mas existe a possibilidade. Nós vamos fazer pesquisa para não fazer um trabalho que daí não dá quórum, né? Então, a gente vai sondar quais maridos aí a gente acha que poderia, de fato, gostar e participar, tá bom? Então, vamos pensar nisso futuramente, a gente vai passando para vocês. Mas sim, eu quero muito ajudar seus maridos, gente. Nós vamos fazer, como ontem surgiu a hashtag, né? Marido 5D. Deixa eu anotar aqui o nome dos filmes para vocês. Filmes Lucy e o The Powered. O Powered, eu acho que é só Powered. Ou Pura Energia. Pura energia. Esses dois falam sobre esse processo de pura consciência. O que aconteceria com o ser humano se ele conseguisse rebaixar esse nível de inconsciência e chegasse a ser 100% consciente, tá? São filmes de pegadas muito diferentes, mas que trazem a mesma mensagem. Eu chorei nos dois, porque a mensagem é belíssima. Eu assisti primeiro o Powered. Depois eu assisti o Lucy, porque o Powered é bem antigo, assisti há muitos anos atrás, e aí algum tempo atrás surgiu o Lucy e valeu muito a pena.
Então, são filmes que valem muito a pena porque faz você refletir sobre essa questão da inconsciência e principalmente do poder que há em nós, do poder que existe no seu marido, nos seus filhos. E isso faz você ter um profundo respeito por você, pelas pessoas, porque a nossa capacidade ela realmente é infinita. Por que a gente não consegue ter tudo, absolutamente tudo que a gente sonha? Por conta das crenças limitantes, por conta das amarras e da lealdade familiar. É isso, é só isso que impede a gente de ser pura energia, tá bom? E porque a gente não mira, às vezes, nos exemplos corretos, né? Luz crística, nós somos luz crística, é só uma questão de acioná-la. Bora lá, então é o seguinte, como nós temos, né, essa consciência de que nós podemos, com o nosso comportamento, expulsar o outro, o ciúme começa a ganhar, então, uma nova visão. O ciúme começa a ser visto, então, como um movimento que fala muito mais sobre adoecimento do sujeito ciumento do que amor. Opa, antes achavam que o ciúme era era fruto do amor, né? Se eu amo muito, eu tenho mais ciúme. Logo, se o outro não tem ciúme por mim, ele não me ama. E é exatamente o contrário. Se ele me ama, esse ciúme, ele não faz muito sentido. Marisa, mas eu amo e tenho ciúme. Se eu tenho ciúme, eu não o amo? Não significa que se você tem ciúme, você não o ama. Significa que você o ama, porém, de alguma forma, você está querendo expulsá-lo do relacionamento. E pior, você está querendo expulsá-lo e ficar com a consciência bem leve, mas bem leve. Porque o ciúme, ele é um paradoxo. Estão me ouvindo, me vendo? Fechou aqui, meu Zoom fechou. Agora voltou. Estão me vendo? Voltou normal? Beleza. Ele voltou com uma tela diferente, não sei o que ele fez não, mas beleza, ficou até melhor. Então, o que acontece? Nós temos no paradoxo, né? Então, ele é um paradoxo porque ele, ao mesmo tempo que a pessoa que faz isso, ela quer ter a pessoa amada, ela faz um movimento de expulsão do outro. Então, por isso é paradoxal. E por isso, agora nós matamos a charada. Por isso, o ciúme traz tanta dor para o coração do ciumento. E por isso, o ciúme traz tanto problema para o que convive com a pessoa ciumenta. Porque é paradoxal, a pessoa não entende, ela quer ter, mas ela expulsa a pessoa. E por que ela expulsa? Ela expulsa porque ela começa a desconfiar. Ela expulsa porque ela começa a julgar. Ela expulsa porque ela quer dominar a pessoa. Ela expulsa porque ninguém consegue conviver com uma pessoa que vive desconfiada, que vive plantando a semente da insegurança. E pior, mulheres, existe no nosso meio humano uma tal de profecia realizadora. Entende isso daí? Profecia autorrealizadora, na verdade. A profecia autorrealizadora significa que aquilo que a gente bota muita atenção e que a gente alimenta com energia, porque tudo é energia, aquela ideia que você bota no papel e você fica alimentando, ela faz
ela vai se tomando forma, ela vai ganhando corpo e ela se realiza. Então, o Bert Hellinger, ele contava a história de um senhor que comprou um carro e ele era muito apegado ao carro. Por quê? Porque era a realização de um sonho. Só que ele tinha muito medo de bater o carro, muito medo de bater o carro, muito medo de bater o carro. E o dia que ele bateu o carro, ele relaxou e falou, ai, eu sabia que isso ia acontecer. Aí ele começou a desfrutar do carro, depois que ele bateu o carro. Enquanto ele não bateu o carro, ele não relaxou. Por quê? Porque existia aquela crença não confirmada. E, de repente, a crença é confirmada quando ele bate o carro. Então, é muito interessante ter acesso a essas informações, porque daí a gente começa a se vigiar. Peraí, se eu fico com esse ciúme excessivo, eu injeto força no meu casamento ou eu retiro força do meu casamento? Se eu retiro força do meu casamento, significa então que se eu tiro força do meu casamento, eu fico fazendo com que esse casamento termine. Eu não estou colaborando para que esse casamento permaneça. Então, mulheres, sim, existem homens que chegaram a trair tamanha insistência da mulher sobre essa questão da infidelidade dele. Profecia autorrealizadora. Então, se você tem um marido muito crítico em algum aspecto, por exemplo, Marisa, ele está muito crítico em relação ao meu peso, né? Ou eu estou magra demais, ou eu estou gorda demais. Se ele fica criticando, é curiosíssimo. Mas se a mulher está acima do peso e o marido critica, o marido fica falando disso 24 horas, existe uma tendência muito maior de ela continuar ganhando peso do que perder. Por quê? Porque é uma profecia autorrealizadora. Você está destruindo seu corpo, você não se ama mais, você não se cuida e vai botando energia nisso. Você está muito magra, você é isso, você é aquilo, você não está saudável porque você não come. E aí, quanto mais fala, mais vai formatando aquela ideia de uma mulher que não consegue ganhar massa muscular, que não consegue se alimentar de forma saudável. Então, mulheres, precisamos ter muito cuidado com essa dinâmica do ciúme. Por quê? Porque ela é paradoxal. Existe, então, uma tendência de expulsar o outro de forma inconsciente para que se saia do casamento de forma leve, de forma inocente. Então, tende a ser ciumenta mulheres que não estão com permissão para o amor. Por exemplo, tem mulheres que depois de uma traição, elas desenvolvem o ciúme. Nas vertentes originais, o que a gente vai falar, né? Originais não. Nas outras vertentes da psicoterapia, outras correntes, né? Outras escolas que estudam comportamento e mente humanas, elas tendem a dizer que muitas vezes o ciúme é derivado de um erro e esse erro gera insegurança. Tá, se eu estou insegura, vocês concordam comigo então que eu tinha que fazer por onde esse relacionamento ficar melhor e não virar uma desgraça? E com ciúme, todo relacionamento vira uma desgraça. Por quê? Porque gira em torno de acusação, de apego, de desconfiança. Que homem que consegue conviver e ficar saudável, ficar feliz em um relacionamento onde a mulher fica todo o tempo com desconfiança, com insegurança, com acusações e principalmente, que é a coisa que os homens mais detestam, que é sentir que estão numa prisão. Nós suportamos. Se o homem vier nos sufocar, a gente dá conta. Os homens não têm muita resistência a essa sensação de aprisionamento. Então, mulheres, agora vocês já sabem um ponto sobre o ciúme. Pode ser um movimento inconsciente para expulsar o outro do relacionamento e ainda por cima, quando esse relacionamento der errado, a mulher ainda sai de consciência leve. Por que ela sai de consciência leve? Ela foi expulsando o homem até ele fazer alguma coisa errada, até ele pedir o divórcio, até ele trair, até ele enfiar a cara no trabalho. E ela fala assim, viu que o meu ciúme não era infundado? Eu sabia que isso ia acontecer, só que ela não sabe
Se ela não tem esse conhecimento, ela não sabe o tanto que ela colaborou para que aquilo acontecesse. Por isso, gente, que a gente sempre fala, um casamento que deu certo, ele deu certo por conta de 50-50, 50-50. Mas um casamento que deu errado também é 50-50. Marisa, mas ele traiu, você vai me dizer que eu sou responsável? Não, você não é responsável. Você é junto com ele responsável. Você é co-responsável. 50-50. Por quê? Porque existe esse movimento do ciumento, né? No caso de casamentos que acabam por ciúme, existe esse movimento do ciumento. Não é à toa, mulheres, que homens viciados tendem a conviver com mulheres ciumentas. Aí você vai falar assim, mas ela desenvolveu ciúme porque ele é viciado, seja em trabalho, seja em... como é que fala? Seja em trabalho, seja em sexo, seja em pornografia, seja viciado em relações extraconjugais, seja viciado em álcool, droga. Porque o que acontece? A pessoa aí tende a dizer o seguinte, na vertente original, na vertente, né, em outras vertentes, tende-se a pensar o seguinte: essa pessoa, essa esposa, ela é ciumenta porque ela está sentindo que ela está perdendo o marido dela, então ela tenta aprisionar. Mas que jeito mais esquisito de aprisionar, né? Quando ela entende que o vício é a busca por aquecer o coração, porque em geral o viciado é aquele que não pôde ter acesso ao pai. Geralmente é uma pessoa que tem a falta dentro do coração, e geralmente essa falta é a falta do pai. Então são crianças que a mãe não permitiu amar o pai, né? Ou falou muito mal do pai e a criança não conseguiu desenvolver essa relação fraterna, essa relação de amor com o papai, ou porque o papai morreu, ou porque o papai foi embora. Geralmente o viciado, ele tem essa falta no coração, e geralmente essa falta é do papai. Então ele busca o vício, seja ele no que for, inclusive em trabalho, para aquecer o coração. Só que a mulher ciumenta, ela está empurrando ele para fora do relacionamento, ela está acusando. Então ela não entende que ele trabalha muito, porque no inconsciente dele ele está buscando aquecer o coração. Se ela não entende isso, o que acontece? Quando ele trabalha muito, ela faz o quê? De novo, eu já te falei que o mais importante não é dinheiro. Eu já te falei que seu dinheiro não me compra. Nossos filhos não precisam do seu dinheiro. Nossos filhos precisam da sua presença. Quer dizer, ele estava lá inconscientemente buscando aquecer o coração, e o que ele recebe é esse tipo de tratamento. E dessa forma, o coração dele não se aquece na presença dessa mulher. E o que acontece? Ele vai buscar alguém que o ajude a manter o coração quente. Nessa hora, aparece umas indecências aí, sabe? Que trata ele bem, que aquece o coração dele. O que ele faz? Instintivamente, ele vai. Então, mulheres, é muito sério. Tapa na cara, Paula, que bom, eu fico muito feliz, sabe? Eu fico muito feliz, porque quando eu descobri isso aqui, eu era uma ciumenta velada. Hoje eu digo que eu era muito ciumenta, mas se eu falar isso pro meu ex-marido, por exemplo, ele vai falar assim, tá louca? Você tá ficando louca, né? Que você tem uma coisa que você não era ciumenta, mas era velado, sabe? Eu não era daquela que ficava falando, mas lá dentro queimava no meu peito. O dia que eu descobri isso aqui, falei, pronto, eu ganhei a vida, eu ganhei o respiro. Sabe quando o pulmão dilata? Eu falei, gente, agora eu respiro em paz, porque agora eu tô entendendo. E por que a gente tende a ter ciúme de homem, né? Quando o homem faz uma coisa bonitinha, a gente tende a ter ciúme. Por quê? Porque se ele faz uma coisa bonitinha, primeiro você pensa, eu vou perder esse homem, né? Então eu tenho que prendê-lo. Não é. É porque assim, se esse homem vai demonstrando coisas boas, coisas bonitas, você tende a ficar se sentindo indigna, principalmente se você tem mulheres no seu sistema familiar que não puderam viver um grande amor. Aí você pensa, gente, tá errado. Eu tô com um homem bom demais. Porque não é assim que funcionam os casamentos. Tem alguma coisa errada. Deixe-me expulsar esse homem da minha vida, né? E aí começa essa dinâmica do ciúme. Por quê? Porque a mulher não tem a permissão para o amor.
Então, o homem ciumento, gente, é a mesma coisa, tá? Então, não fiquem dependendo de ciúme, não fiquem atrelando ciúme a um demonstrativo, a um termômetro de amor, porque isso é um grande equívoco. Daqui a pouquinho eu quero ler os comentários de vocês. Eu abri o chat aqui. E outra coisa, falei para vocês, esse é um ponto, né? Um movimento paradoxal de empurrar para fora do relacionamento aquele que se ama e sair do relacionamento de maneira inocente. A outra vertente, que é muito importante, que eu quero falar com vocês, é que o ciumento, ou ele está fazendo isso, ou então ele está em outra dinâmica oculta, que é um desejo consciente de confirmar que não se é digno do amor. O que é isso, Marisa? Traduza isso para nós. Nada mais é do que uma pessoa que fica criando um triângulo amoroso. E às vezes ela é ciumenta, não é com outras mulheres, tá, gente? Aqui o ciúme é em relação a um filho, o ciúme é em relação ao trabalho, o ciúme é em relação ao sucesso da pessoa. O ciúme pode ser em relação... eu tenho ciúme do quanto ele se dedica aos vícios dele. Então, se ele coleciona carrinho, se ele coleciona selos, se ele... Enfim, é ciúme de qualquer coisa ou qualquer pessoa, tá? Ciúme com a mãe dele, enfim. A pessoa que é ciumenta, adoecidamente ciumenta, o que ela faz? Ela cria o triângulo amoroso. Ela cria o triângulo amoroso. E aí, quando ela cria o triângulo amoroso, ela então está dizendo, ele ama mais essa pessoa do que eu. Logo, se ele ama mais essa pessoa do que eu estou excluída dessa relação. Então, existe uma dinâmica no ciumento que ele quer confirmar que ele não é digno do amor. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, então, ele vai formatar esse triângulo amoroso, então ele começa a alimentar. Meu marido, ele ama mais aquilo do que eu. Meu marido ama mais a minha sogra do que eu. E aí começa a botar tanta energia nisso para confirmar. Eu sempre sou excluída, eu nunca mereço um lugar de destaque, as pessoas nunca me dão aquilo a que eu tenho direito. E assim vai, gente. Não tem fim. Até que, de repente, essa pessoa, aí vai acontecer o que a gente falou na primeira dinâmica. Por fim, essa pessoa alimenta tanto esse triângulo amoroso, né? Ela alimenta tanto e ela vai se excluindo tanto dessa relação, ela vai desistindo. Então, ela vai deixando o marido com a mãe, ela desiste, deixa o marido com a sua coleção, ela deixa o marido ela desiste. Mas, na verdade, sabe o que ela está fazendo? Confirmando uma crença que ela já tinha antes de conhecer esse homem, de que ela não era digna do amor. Tá? Então, muito cuidado. Quando alguém começar a falar com você sobre ciúme, você pergunta assim para a pessoa: para que você insiste tanto em expulsar o seu marido do casamento de vocês? Você vai falar: quê? A primeira coisa, gente, hoje vocês me falam assim, Marisa, qual a expressão que você mais escuta na vida? Que você vê na vida? Qual a expressão facial? Que você está falando? Por quê? Porque esse conhecimento, nessa visão ampla, faz com que as pessoas fiquem assim, oi, do que você está falando mesmo? É isso que eu te perguntei. Você está falando que você tem ciúme? Para que você quer? Para que você está expulsando seu marido do casamento? Você fica louca, Marisa, é o contrário. É o contrário. Eu quero ele junto de mim. Ah, entendi. Será que não tem um jeito mais gostosinho de você fazer o seu homem ficar perto de você? Ah, Marisa, mas ele não faz por onde? Ah, tá. Então, se ele não faz por onde, você vai na onda dele. Entendi. Então, você acabou de me dizer que você está fazendo por onde o seu casamento acabar. Bingo, beijo, tchau. E sai de cena. Quer dizer, a própria pessoa, ela acaba confessando, né, com os seus próprios exemplos, que no fim das contas, gente, tudo que está prestes a acontecer realmente é a expulsão do marido do casamento. É isso. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Não estou esquecendo absolutamente nada. É exatamente isso que eu preparei para vocês. Quero ver se tem perguntas. Deixa eu ler aqui o chat. Perguntinhas de mão levantada. Alguém tem perguntas? Nós temos ainda 15 minutos de aula, tá bem?
Oi, Karina, bom dia. Depois eu vou lendo o chat aqui, tá? Vou mesclando entre fazer as perguntinhas aí e também do chat. Oi, bom dia. Bom dia. Então, eu sinto assim que comigo foi exatamente isso, eu confiava tanto, daí quando ele me contou de uma situação que me deixou insegura, eu comecei a controlar, e daí a coisa desandou de vez. Há 3 anos já tá desandada. Uhum. E daí, para curar, eu faço todo esse movimento de tirar o emaranhamento e as crenças limitantes. Exatamente, Karina. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que se sentir digna do amor. Você tem que se sentir merecedora do amor. E se esse homem ama você, então você precisa aprender a receber o amor. E aí, por isso, mulheres, que a gente tem que estar no adulto. Por quê? Porque o adulto recebe o amor do jeito que o outro dá conta de amar, né? Sem ficar achando que aquilo é migalha, sem ficar achando que aquilo... Não, é o jeito que o outro hoje dá conta de amar. Entendendo que com o meu movimento, eu posso ajudá-lo a ter permissão para amar mais. Porque às vezes a gente acha que ele não ama porque ele não recebeu da forma como ele gostaria, então ele está emburrado. Às vezes ele passou por movimento de amor interrompido. Às vezes ele está emaranhado e repetindo, né, Karina, movimentos de homens do sistema familiar dele. Então, às vezes ele está bloqueado. E aí é onde eu falo, mulheres, não desistam facilmente do seu homem. Porque o que acontece? Eu vejo, gente, são 10 anos de consultório, fora o tempo de estágio, que girou em torno de 2 anos e meio. Então, eu costumo dizer que eu estou na estrada já há 12 anos e meio. É muito chão, gente, muito chão. Então, vocês não têm noção da quantidade de mulher que eu já atendi que fala assim, Marisa, eu juro para você que se eu tivesse lidado com ele um pouquinho diferente e visto o valor dele, coisa que hoje a atual está fazendo, a minha vida estaria melhor do que eu estou hoje. Essa é a minha sensação. Elas falam, né? Muitas mulheres falam. Então, eu digo o seguinte, não é que todo casamento tem que durar para sempre. Eu sou convicta de que alguns casamentos vão acabar, precisam acabar. Só que não é nessa quantidade que está acontecendo por aí. Por quê? Porque as pessoas não estão sabendo manter um casamento. Então, o que a gente tem que fazer, sabe, Karina? A gente tem que esgotar nossas possibilidades. Só que esgotar nossas possibilidades sem nos esgotar como pessoa, né? Então, assim, luta, descubra nas entrelinhas, né, o amor desse homem por você. Entenda por que ele foi por esse caminho. Entenda a sua responsabilidade sem se tornar uma vítima, sem se culpar. Não tem culpado, tem responsável. Ele fez algo, esse algo dele despertou em você uma insegurança. Você, ao invés de lidar com essa insegurança, cuidando de você, ficando mais segura, mostrando para ele o seu valor enquanto mulher. Geralmente, a gente que não foi ensinada a isso, o que a gente faz? A gente perde a energia, a gente perde o brilho. Quando o homem chega contando de uma situação onde traz insegurança pra gente, a gente faz assim, ó, a gente apaga a vela, a gente apaga a nossa luz. E aí, tudo que ele está querendo ver é brilho em nós e a gente está lá apagada. A gente deixa aquilo tirar o sono, a gente deixa aquilo fazer com que a gente perca a nossa potência no nosso trabalho. E é onde tudo começa, então, a se perder, tá? Então, sim, essa dinâmica, essa confissão dele trouxe insegurança para você, e aí você usou isso como um caminho, né, para expulsá-lo ou para você se punir por não se achar merecedora do amor, merecedora de ficar casada. Então, agora precisa colocar todo aquele degrau 2, assim, mas 100%, né, em prática, para você renovar a sua força, renovar o seu brilho, fazer a compensação que tiver que ser feita aí, se ainda não foi feita, para voltar ao equilíbrio, porque, mulheres, não adiantam vocês fazerem degrau 2 se o relacionamento está desequilibrado, tá? Vocês têm que equilibrar, agora que vocês já conhecem.
Não dava para falar com vocês lá, né, do curso do Erros, sem antes vocês se curarem, mas agora vocês já têm o degrau 2, então agora é trabalhar em paralelo. Eu trago meu relacionamento para o equilíbrio e, ao mesmo tempo, eu jogo luz em mim. Gente, eu quero o marido de vocês, mas assim, ó, olhando para vocês falando assim, essa aqui eu não perco de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Eu quero o marido de vocês olhando para vocês falando, se eu pudesse eu colocaria uma gaiola aqui, ó, para não ir embora. Tamanha luz, tamanha beleza que ele consiga ver em vocês, e é algo muito mais interno do que externo, mas é também externo. Respondido, Cá? Sim, muito obrigada. Pati, por favor, pode abrir seu microfone. Bom dia a todas, bom dia, Marisa. Oi? Quando o ciúme é com o esposo, ciúme do pai, né, do sogro, ciúme do filho, ciúme da roupa que você veste, como lidar com isso? O marido ciumento? Não Então. é ciúme, é zelo. Não é zelo, é ciúme. Tudo que você fala, mas você faz pro seu pai. Mas você faz pro filho. Você tá fazendo mesmo? Esse homem, ele tá se sentindo excluído? Provável. Eu tenho diagnosticado isso, mas ao mesmo tempo, aí eu tenho tentado, feito o contrário, incluído. Você viu o que ele tá fazendo? Você viu? É exatamente a segunda dinâmica. Ele cria um triângulo. Isso. Ele cria o triângulo, então você tá... Lembra que eu falei? Falei, inclusive, esse triângulo que o ciumento inventa, ele inventa... e não é só a ver com um outro homem. Às vezes é o pai, às vezes é o trabalho, às vezes é o filho, às vezes é o Espírito Santo. Ele inventa, né? Ele fala, gente, você está triangulando essa relação. Só que aí, Paty, e aí é importante, você trouxe uma questão importante. Às vezes, gente, a gente faz por onde o outro ter ciúme. Às vezes o outro faz por onde acionar essas coisas em nós. Então, por exemplo, se ele não se sente visto... Só que tinha um outro jeito, né? Se ele não está se sentindo visto, o que a gente gostaria, gente, que o nosso homem fizesse? A gente queria que ele chegasse e falasse assim, amor, eu sinto que você está dando um pouquinho mais de atenção para o seu pai, para o nosso filho. Olha, presta atenção em mim. Né? Eu estou me sentindo um pouquinho descuidado. Eu estou sentindo que, às vezes, a sua atenção, sua preocupação é muito mais em relação ao seu pai do que a mim. Olha, você nunca abre mão de estar com o nosso filho para estar com... Quem dera, né, gente? Que marido que chegaria nesse tom, com essa clareza. Um dos maiores ressentimentos que eu tenho com meu ex-marido, eu falo com ele uma vez, depois de terminados, né? E graças a Deus não ficou uma relação estranha e a gente teve que se encontrar para poder... Essa questão de partilha, essa coisa toda, meu Deus do céu. E aí, numa dessas... Ele falou assim, você guarda algum ressentimento? Porque eu gostaria que a gente seguisse podendo nos cumprimentar se a gente se encontrar na rua. E para isso eu gostaria que não tivesse nenhum ressentimento. Eu falei, eu tenho um ressentimento. Você nunca me deu um feedback sobre algo que eu precisava melhorar. Nunca. Eu nunca ouvi um feedback, tipo assim, Marisa, melhora em mim. Nunca. E também não fui buscar, né, gente? Porque eu podia um dia, num café da manhã, falar assim, deixa eu te perguntar uma coisa, tem alguma coisa que você gostaria que eu mudasse? Não, eu nunca perguntei, ele nunca falou, e assim vai, porque isso é do homem. A gente dá feedback todo dia, né, gente? A gente já acorda dando feedback. Amor, você fez isso. Amor, você não fez aquilo. Meu bem, você não fez aquilo. Mas o homem, ele não tem muito disso, né? Então, Patrícia, em geral, eles não chegam e comunicam isso para nós. Tipo, olha, você... Então tem que ser a mulher. A gente tem que saber observar. Será que aqui eu estou errando? Será que aqui eu estou excessiva? Então, o que está acontecendo? Dinâmica 2 aí, nitidamente, tá? Ele está se excluindo porque ele quer confirmar que ele não é digno de amor. Ele quer confirmar que nas relações ele sempre fica aquém. Geralmente, eles são assim quando trabalham em empresa, eles se sentem desprezados, eles sentem que eles não são merecedores da premiação, sempre o colega é melhor. Então, essa pessoa precisa de validação, ele está buscando validação. Nesse caso, é o diagnóstico que eu faço, né, assim, do que tu tem aprendido no curso, isso reflete, ele é presidente do sindicato, então no sindicato ele não merece nada, na familiar o pai rejeitou no final da vida. Ah, pronto. Então, pronto.
É uma sucessão. Então, se ele vive isso na vida, na bagagem dele ele traz isso. Seria, Paty, exigir demais dele. É aí que entra o amor maior. Seria exigir demais que justo no casamento ele agisse diferente. Por que ele agiria diferente? Se na vida inteira ele agiu assim. Marisa, então o que eu faço? Eu vou mostrando para ele que no casamento a coisa é diferente. Porque aqui nós vamos mudar um pouco a história. Nós vamos usar o casamento para a gente se curar. Então eu conto para ele, olha, com você eu me curei disso, daquilo outro. Graças a você eu fui curada nisso, naquilo outro. Por exemplo, daqui a uns dias você vai poder dar testemunho e falar assim, sabe, meu bem, graças a você eu pude entender que se eu não olhasse mais para você do que para o nosso filho e para o nosso pai, eu perderia o nosso casamento. Foi o seu comportamento que me alertou. E detalhe, Paty, se você não muda isso com seu marido e termina esse casamento e começa de novo, sabe o que ia acontecer? De novo, o homem na sua mão não se sente importante. Porque, de novo, por você não saber, né? Você daria mais atenção de novo para o papai e para o seu filho. E isso faz, os homens dizem que se sentem castrados quando a mulher dá mais atenção ao seu pai ou irmão. Principalmente pai e irmão. E principalmente quando é declarado, né? Quando fica comparando, porque meu pai isso, se fosse meu irmão isso. Eles se sentem castrados, é como se cortasse o centímetro dos pipiu deles, assim. Todo dia que faz um negócio, todo dia que compara, é como se fosse lá e cortasse um pedacinho do negócio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, realmente, porque a gente não tem que ficar colocando nosso marido em pedestal, não, porque se cair, o tombo é grande. Mas a gente tem que trazer eles para ombro a ombro. E tem muito homem que está pequenininho, que está lá no pé da mulher. É só uma questão dela pisar e massacrar. Fica claro para você? Sim, claro. Obrigada. Chocada com essa aula, digerindo. Beijo, Paty. Beijo. Gente, chocada com essa aula. Marisa, só para completar, tem uma amiga minha que ela vai fazer o curso, ela não pegou nenhuma aula sua. Só de eu conversar com ela... Ela falou assim, Patrícia, o que você está fazendo? Que você está tão mudada? Tem uns 6 anos que eu não a vejo. E eu fui conversar com ela no Zap. Ela está aí no Acre. Você está tão segura, você está tão assim, diferente. Aí eu fui conversando. E aí ela vai fazer o curso. Ela chama Érica. Nossa, ela já entrou? Ela ia fazer a inscrição ontem. Ela falou, Patrícia, você tá muito madura, você tá mais assim, forte. Que coisa linda. Aí quando ela fizer, eu vou te avisar, tá? Ai, me conta, eu quero dar uma atenção especial. Mas ela falou, você tá muito, eu quero fazer, porque você tá muito mudada, você tá mais segura, mais forte. Eu falei, pode deixar, tá? E só aconteceu isso com a Vivi também. A Viviana, né, Viviana? Faz um joia aí, olha lá. Aconteceu exatamente isso, Paty, com a Viviana, uma amiga que tem contato com ela. De repente você é amiga, você tá diferente, falando umas coisas diferentes. O que é? Fernanda também? Fernanda é a amiga. Ontem eu perguntei, falei, quem que é a amiga, Viviana? A Marisa, ela já é da turma É a Fernanda, olha que delícia. Agora, vocês precisam fazer um seguinte, tá, mulheres? Por exemplo, Paty, você precisa falar para ela que ela tem que ser tão assídua quanto você, porque eu te vejo em tudo. Eu te vejo em live, eu te vejo em desafio, eu te vejo nas mentorias, eu te vejo em tudo. Então, mulher, não é entrar pro curso. Tem mulher que vai entrar no curso, vai sair do mesmo jeito que entrou, gente. Vocês acreditam? Vai. Tem mulher que vai ir embora do mesmo jeito que entrou, praticamente. Então, falem para elas, o segredo não é o curso. O segredo é pôr em prática o que está no curso, beleza? Beleza. Porque senão elas idealizam, né? Que só de assistir a aula não vai. É porque vocês botam a mão na massa. Olha a mulher ali com 2 meninos empolecados em cima dela e ela lá com fone de ouvido. Tem mulher que não tem filho e não está aqui presente. E não é porque está trabalhando, não. É porque não quis acordar mais cedo, não quis abrir mão do treino, da academia. Então, gente, plantio e colheita. Você vai colher aquilo que você plantou. Então, é muito importante, quando vocês forem indicar o trabalho, vocês valorizarem realmente, mas valorizar também o trabalho de vocês, tá? Porque senão elas vão chegar aqui, não vão ter essa transformação e vão achar que o problema o problema foi a conexão delas com o curso, ou enfim, não é. Bom, vamos lá. Eu tenho mais 1 minuto, deixa-me ver o chat. Eu sempre fui ciumenta, agora ele não acredita que eu mudei. Deve achar que eu estou fingindo.
Adriana, a melhor coisa do mundo é quando eles acham essas coisas e no fundo a gente mudou. Então tem que sustentar, tá, mulher? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Todo processo de mudança, a gente gera isso. Imagina, é só vocês inverterem. Imagina, até ontem seu marido era um ciumento compulsivo. De repente ele aprende isso aqui, ele fala, quer saber? Não vou ficar expulsando o outro, não. Muito pelo contrário, eu vou criar espaço para que essa mulher goste de estar comigo. E de repente ele muda. Então você bota aquela roupa de academia que ele ia morrer de ciúme e de repente ele fala, você tá confortável assim? Tô. Então, fica à vontade. Aí você pensa, o que bebeu? Não, beleza, deixa eu ver. O que aconteceu? Tá fazendo coisa errada. Porque não tá. Simplesmente decidi não mais te expulsar do casamento. Então, Dri, sustenta, tá? Orai e vigiai. Grace, no início eu era a louca do ciúme, consegui identificar e muito não passava para ele, mas me trazia muito sofrimento, gastava energia danada. Nossa Senhora, eu mexia no celular, realmente despendemos muita energia, ficava trêmula, chegou a me fazer tão mal que tive que parar. Meu marido é bem aberto, conversa com todos e eu não. Pois é, aí o que a Gláucia faz? Ela vai lá no celular e ela encontra algo que fora do contexto fica realmente parecendo, né? Alguma coisa que... E aí ela já começa a expulsar o homem da relação, né? Porque lá na mente dela, ela já criou a crença de o meu marido está sendo infiel. E aí, na profecia autorrealizadora, quando ele for infiel, porque coloca tanta atenção naquilo ali, tira a atenção do que deveria colocar. Gente, só atenção. Eu falei ontem, parem de achar que é só diálogo que ajuda um casal a se alinhar. A comunicação, a relação sexual é um jeito de se comunicar, as expressões é um jeito de passar uma mensagem, os comportamentos não verbais, né? Tudo isso é um jeito de a gente se comunicar. Então, assim, será que meu marido está tendo uma relação extraconjugal? É muito importante você entender que os sinais vão vir muito antes de uma mensagem no celular. Muito antes no celular, do que uma mensagem no celular. Então não tem necessidade de ficar indo atrás. Eu vejo que quem fica indo atrás é porque está querendo fazer essa dinâmica de criar o triângulo e ficar alimentando ele. A Adriana perguntou, é o mesmo exercício do degrau 2 para permitir o amor e acabar com o ciúme? Eu não sei qual é o exercício do degrau 2, Adriana. Qual exercício? É porque é muita coisa, né? E ainda mais semana de abertura de cursos. Gente do céu, a cabecinha fica até fraca. Meu marido era doente pelo trabalho, eu me afastei. Ele falou que não tinha meu apoio. É exatamente isso mesmo, eles sentem isso. Má, depois vê minha dúvida no degrau 5 lá no grupo. O grupo ou na comunidade, Viviana? No Telegrama. Não tô grupo do Telegram. Eu não tô conseguindo, Viviana, acompanhar. Porque assim, são 3 canais de comunicação que a turma de vocês tem. Comentários nas aulas lá na Hotmart, e tem gente que coloca pergunta lá. Tem o canal do Telegram e tem o grupo sobre teoria. Não, é uma ajuda mesmo de como conduzir. Mas eu ponho na aula, então. Não põe na aula, não. Nem na aula, nem no grupo. Dúvida, você põe hashtag e põe na comunidade, tá? Beleza? Vou dar uma atenção especial lá para vocês hoje e amanhã. Tô em dívida com vocês. Põe lá para mim, tá? Tá bom, muito obrigada. Nada. Meu Deus, com esse curso vejo que agi errado. Tamo aqui para isso, Érica. Tamo aqui para isso. Quanto mais vocês falarem isso para mim, mais feliz eu fico. Por quê? Porque a ideia é essa, né? Mostrar que estavam fazendo errado e agora entender que pode dar certo. Meu marido tem vício, porém tem uma relação saudável com o pai. Eu fiz a reconexão com os pais dele no degrau 3. Mas como eu posso aquecer o coração dele para que ele abandone o vício? Tá. Se ele tem uma relação boa com o pai, Sheila, então tem que sondar, porque assim, o vício
ele é a busca por aquecer o coração em relação a algo que o Bert Hellinger percebeu que em 90% dos casos tinha relação com o pai, mas não significa que seja sempre com o pai. Então você pode sondar e ver esse vício está vindo para aquecer o coração dele do quê? Então, por exemplo, um exercício muito legal, vamos supor que ele use drogas. Então, enquanto ele está lá usando drogas, você olhar para ele sem ele ver que você está olhando e você entrar na alma dele e entrar no campo de energia dele, você vai entender direitinho o que aquele cigarro de maconha significa. Sabe assim, quem que ele está levando à boca? Quem é aquele cigarro de maconha? No trabalho, né, individual, a gente coloca, por exemplo, um representante para a pessoa e um representante para o vício, para a gente sondar quem aquele vício representa. Mas nem sempre fica claro, às vezes é um mistério, né? Então, às vezes é uma pessoa que foi morta e... Nossa, gente, a constelação ela é muito ampla, muito ampla. Então, Sheila, o que eu te sugiro, né? Num primeiro momento, experimentar essa questão do pai, mas se ele tem uma boa relação com o pai. Mas na família dele, as pessoas usam drogas, algum tipo de droga, algum tipo de... Tem muitas pessoas viciadas em drogas lícitas, ilícitas, ou outras coisas? Não que eu saiba. Não? O pai dele já fumou cigarro normal durante muitos anos e parou, depois que teve um problema no coração. E hoje não fuma. Né? Uhum. E o irmão dele mora em outra cidade, então a gente não tem muito contato. Então, eu acredito que ele também não fuma. Tá. O pai dele parou de fumar porque ele teve esse problema no coração? Foi. Teve um AVC, ele precisou fazer cirurgia realmente no coração. Uma coisa assim, não sei explicar muito bem, mas teve um problema. Entendi. Porque me ocorre duas coisas, Sheila, mas aqui não tô indo a fundo, então também é só um direcionamento, tá? Ele é o caçula? É. Me dá uma luz. Hã? Me dá uma luz. Caçula, sabe? Você vê, Maris tem uma bola de cristal, não é estudo mesmo, gente. Quando a gente estuda, a gente tá matando as charadas. Em geral, os caçula tendem a ser meio fogo na roupa. Geralmente o caçulinha é fora da caixinha. Assim como os primeiros, os filhos mais velhos tendem a ser muito rígidos, chato, durão, fechado, mandão. Geralmente os caçulas tendem a ser meio fora assim da casinha. Então, ou eles engravidam as namoradas antes de casar, ou eles não estudam, ou então estuda aqueles cursos assim que ninguém entende. Pra quê? Tá fazendo isso pra quê? Não sei não, tamo aí. Minha mãe mandou estudar, tô estudando. O caçula, ele tem essa energia mais assim, sabe? Paz e amor. E muitas vezes os caçulas usam droga. Eles são contraventores, sabe? É da energia do caçula. Eles são bons vivants. Então, alguma dessas coisas, geralmente, o caçula faz. Mas me vem aí num movimento de lealdade que talvez... Lembra quando eu falo para vocês, em uma das aulas, que eu não me lembro qual, tem uma aula que eu falo assim, existem os movimentos de amor. Eu sigo você na morte, ou eu faço por você. Lembra dessa aula? Vocês não têm obrigação de lembrar tudo, tá, gente? Vocês vão começar a lembrar de tudo quando vocês reverem. A Grace está dizendo que lembra, Karina, dessa aula também. Nessa aula, Sheila, aliás, nessa aula, com o que você me contou aí do pai dele, me vem que talvez ele esteja fazendo esse movimento. Querido pai, eu fumo por você. Eu fumo em seu lugar. Entendi. Olha com carinho para isso. Vou olhar. Muito sutilmente, sem ele nem perceber que você está olhando para isso, sabe? E faça um movimento assim, um movimento de amor de quem compreende, e se ele não largar, se não for um vício que traz muito prejuízo para vocês, se for aquele vício que te incomoda, mas que não traz prejuízo, por exemplo, meu primeiro marido, gente, ele tinha coleção de carrinho de Fórmula 1. Cada carrinho custava, dependia, tipo, se fosse um carrinho réplica do Ayrton Senna, o carro que o Ayrton Senna morreu,
uns 2.000, 3.000 reais. Um carrinho de Fórmula 1 desse tamanho assim. Era importado, o trem era caríssimo. Eu me lembro que na nossa casa, a coleção dele, até o Jô Soares uma vez chamou ele para uma entrevista, para mostrar a coleção dele, só que daí ele não quis. Mas só em carrinho ele tinha um apartamento. Um apartamento. Gente, cada carrinho que chegava, e quando eu o conheci, ele já era considerado aqui em Minas Gerais o maior colecionador de carrinhos de Fórmula 1. Então, quando eu o conheci, ele já tinha esse vício. Então, quem era eu para entrar na vida da pessoa de quase 30 anos, 30 e tantos anos, e falar, tá errado, vamos investir nosso dinheiro em outra coisa. Eu não dei conta. Eu juro para você, eu tentei implicar, e eu tinha 18 anos quando eu me casei. Então, primeiro eu impliquei, depois, por fim, na hora que chegava, eu sentava com ele e ia desfrutar. Porque eu falava, tô cansada. Gente, tô cansada. Não dou conta de ir contra isso. Então, assim, era um vício que atrapalhava, porque, gente, era muito dinheiro todo mês que ia para aquilo. Mas eu pensava, o dinheiro é dele, ele é que rala, que nem um burro de carga para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar isso daí. Eu só não vou deixar que isso traga prejuízo para nossa família. Então, assim, se algum dia estiver precisando de dinheiro e ele continuar comprando carrinho, a coisa vai engrossar. Mas até então não estava fazendo muita falta, beleza. E assim foi. Então, assim, dependendo do que é o vício, né? Se não é um vício que traz prejuízo, não tenha pressa em querer arrancar isso logo de vez, tá? Para que isso não seja motivo para ele sentir que você não o compreende, tá bom? Bom, meus amores, eu tenho que seguir. Foi um prazer enorme. Eu acho que eu continuo sem entender por que essa aula não foi gravada. Mas eu vou dizer que foi uma delícia não ter gravado e poder ter estado aqui com vocês, estar aqui com vocês. É uma delícia, é uma turma que nós temos um amor imenso. A gente chama de turma 1 e 2, porque aqui tem, né, as alunas da turma 1. Tá vindo uma turmona grande aí, a nossa família vai complicar. Então, nós vamos fazer realmente trabalhos impressionantes em prol dos nossos casamentos e para muito além, porque realmente a família está crescendo. Eu agradeço todas vocês que estão indicando, que já indicaram pessoas e que eu sei que só estão aqui pela transformação de vocês ou pelo depoimento de vocês, tá? Eu realmente emano muita energia de gratidão e espero que isso chegue aí e ajude vocês nesse processo tão bonito que vocês estão fazendo de cuidar da família de vocês, tá? Tenham todas a certeza de que vocês estão aqui no meu coração e me desculpem a ausência lá na comunidade essa semana, mas depois vem uma outra semana que eu dou uma sumida, mas eu vou explicar a vocês lá que eu vou sumir por uma semana, que é a minha semana de descanso, para voltar com gás total, para continuar dando suporte para vocês lá na comunidade. As meninas vão entrar na comunidade de vocês, nós estamos fazendo um teste, então recebam elas com muito amor a partir da semana que vem, tá? Deem as boas-vindas, se tiverem coisas boas para contar para elas, não para iludi-las, mas para dizer que é possível, porque estão chegando com o coração apertado. A gente já abriu o grupo do Telegram, então a gente está vendo muita mulher que está com o casamento por um fio. Então, nesse primeiro momento, vai ser legal, né? Que elas vejam em vocês que é possível sim. Então, a partir da semana que vem, elas começam a chegar, nossa comunidade vai dobrar. E isso é um teste que a gente pensou o seguinte, dá muito mais trabalho para mim. Por quê? Porque eu prefiro saber que aqui é uma energia de aluna que já é das antigas e aqui é a energia das meninas que estão chegando agora. Mas a gente pensou o seguinte, poxa, a pergunta de uma mulher que está chegando agora pode ser tão rica para quem já está lá no grupo. Então, a gente pensou nisso, tá? Então, espero que a gente esteja fazendo a coisa certa. Se não estivermos, a próxima turma, se tiver comunidade, porque talvez não vai haver, porque começa a tomar uma proporção, aí eu fiquei imaginando, imagina uma comunidade com 500 mulheres, eu não dou conta, gente, não dou. É uma questão muito, muito minha, assim, de limite, né? Cada pergunta demanda muita energia, então eu nem sei se a próxima turma vai ter como... Essa não teria, tanto que se vocês assistirem o vídeo 4... Eu não prometo comunidade, porque eu estava realmente pensando em nem abrir para essa. E aí veio alguma coisa aqui no meu coração e falou, não, acho que mais essa dá, né? Então, talvez nós não teremos mais comunidade, então aproveitem. E eu vou falando, né? Quem chega primeiro vai sempre tendo benefício, porque vai ganhando muitas coisas aí.
Então, espero que não vire uma bagunça aquela comunidade. Deus abençoe, mas vai virar não, né, gente? Não vai virar não, se Deus quiser, não vai não. Vocês me ajudam, tá, gente? Ó, começar a demandar para uns negócios, eu falo, calma que a Marisa aparece, calma que ela vem. Põe hashtag dúvida que ajuda. E vocês que já são de casa, vocês, por favor, se for colocar uma pergunta, me ajude, coloca hashtag dúvida, porque depois eu digito lá no campo de pesquisa hashtag dúvida, a gente aparece bonitinho para mim. Do contrário, eu tenho que ficar realmente olhando post por post, coisa que eu realmente faço. Eu vejo tudo que vocês postam. Só que às vezes a dúvida se perde ali no meio dos depoimentos e tudo mais. E quando for depoimento, para facilitar para nós, a gente já saber que aquele depoimento pode ser repostado, coloque lá, hashtag depoimento. Esse hashtag depoimento para nós significa, vocês podem dar print e colocar no Instagram, colocar no vídeo de vendas, pode colocar, tá bom? Então, tudo que tiver aí no coração de vocês, que vocês quiserem que sirva de apoio a outras mulheres, coloquem lá, hashtag depoimento, beleza? E hoje à noite vou fazer uma aula muito especial falando sobre o... É isso mesmo. Hoje é dia da hashtag Arrasa Tati. Eita, Tiana, é nós hoje, hein? Mais tarde eu te chamo lá no Instagram, lá no Zap, pra gente combinar a parada, tá? Mas o combinado é 8h30 você entra lá. Não, 8 horas você entra lá, porque a qualquer hora eu te chamo. Esse é o combinado, né, Viviana? Não tem combinado nenhum, né? Nenhum. Eu chamei a Viviana ontem, era umas 7h50, 7h40 da noite, faltava 20 minutos. Esse foi o nosso combinado. Falei, Vivi, se puder entrar às 8, legal, porque eu posso chamar a qualquer momento, mas devo te chamar por volta de 8h30. Você clica lá, pede a solicitação. Esse foi o nosso combinado, né, Viviana? Porque uma live daquela parece até que foi ensaiada, né? De tão massa que foi. Tati, hoje estamos contando com você. Vai ser uma aula muito especial, tá, mulheres? Quem aí tem alguém que está sofrendo com traição e que precisa desse renovo, que não quer perder a família, porque ninguém casou para se separar, chama para essa live especial que nós teremos a contribuição de uma mulher verdadeira que está colocando em prática toda essa teoria do Bert Hellinger e com isso está salvando o seu casamento. Então, por a gente acreditar que isso é possível para todas as mulheres, chamem, façam barulho nas suas redes sociais para a gente, através da aula de hoje, trazer a possibilidade, a esperança para o coração dessas mulheres para que muitas famílias sejam salvas, tá? Então, arrasa Tati, mais tarde te beijo mulher e beijo todas vocês que puderem estar lá ao vivo conosco, tá? Beijo pra vocês. Beijo, mulheres. E a gente vai se falando por aí. Vamos tá? nos vendo. A gente vai se vendo por aí. Beijão. Tchau, mulheres. Tchau. Beijo, tchau, mulheres. Tchau. Tchau.